criada, está sendo escrita e nós estamos vivendo. Então eu começo com essa provocação, para todos vocês ficarem caraminholados, a falar da Raquel. Como eu sou a segunda, a gente se repete, lemos algumas das mesmas fontes. A minha principal fonte para essa fala de hoje foi justamente Heloísa Buarque de Holanda, que eu acredito que seja, junto com os cadernos do Instituto Moreira Salles, coordenado pela Vilma Arias, a principal obra de referência sobre a Raquel de Queiroz, né, que é um livro que foi publicado ainda quando a Raquel de Queiroz era viva, os cadernos também, em 97, ela morreu em 2003. Mas eu vou retomar então alguns dados biográficos e não sei se me aprofundo tanto nessas personagens femininas, né, porque elas são recorrentes. Eu acho que o Dr. Manuel já trouxe algumas questões. Eu gostaria de falar um pouquinho mais da Maria Moura, que eu acho que é uma personagem muito forte, muito interessante. E felizmente é uma obra que se tornou muito conhecida do grande público, porque ela virou minissérie em 93, pouquíssimo tempo depois da sua publicação literária, através da Glória Pires, que fazia o papel título. Bom, então, a Raquel de Queiroz nasceu em Fortaleza, na casa da sua bisavó Miliquinha, no dia 17 de novembro de 1910. Por que a gente está falando da Raquel aqui, né? Eu olhei ali para onde temos nomes de vários escritores e vi Graciliano Ramos, Oswald de Andrade do lado, Raquel de Queiroz lá embaixo, Fyodor Dostoiévski. Ela está entre os grandes. E por que no Brasil está entre os grandes? A Raquel de Queiroz vai ser considerada pela crítica a grande escritora modernista, né? Quando ela publica o 15, com mal completados 20 anos, Mário de Andrade, que era sua grande inspiração, ela lia Macunaíma escondida, porque era uma leitura não considerada a moças, né, de boa reputação, de boa família, como era o caso dela, uma obra repleta de palavrões, né, de escatologias. Então ela lia isso escondida e relia para as primas, então foi a sua grande inspiração. O próprio Mário de Andrade vai dar nota 10 para essa obra. É uma obra completamente inusitada para o panorama, principalmente nordestino da época, né? A Raquel vai romper com uma tradição tradicionalista no sentido regional da literatura nordestina e vai apresentar inovações estéticas no seu texto que não eram conhecidos. Então ela vai ser a grande, não apenas nordestina, mas a grande autora modernista. Bom, o que eu ia falar também de que ela dizia que não gostava de escrever, mas ao mesmo tempo eu acho isso muito improvável, como disse o Dr. Manuel, porque uma pessoa que está escrevendo com 17 anos e que tem um pai juiz de direito, eu não acredito que escrevesse por necessidade, nessa época pelo menos, né? Ela vai dizer que era mais jornalista do que escritora. Eu acho que isso tem a ver com o cotidiano da Raquel, porque realmente ela chega a ficar 15 anos sem publicar, né? Quando ela vai publicar Doralina, lá em 75, já fazia 15 anos que ela não publicava romances. Ela tem crônicas reunidas, ela vai escrever em veículos muito importantes, como a revista Cruzeiro, ao longo de muito tempo, Estado de São Paulo. Ela escreve para jornais de quase todo, principalmente do centro do país e do Nordeste. Então, talvez por isso que para nós, daqui, da periferia do Sul, ela não seja considerada uma jornalista, uma cronista, né, romancista. Eu acho que tem o peso também dessas leituras escolhidas, desses clássicos que convertem o escritor em romancista necessariamente. Bom, ela vai ser conhecida como uma mulher muito forte, dona de frases de efeito, uma figura inesquecível, né? Encontros sempre muito fortes. E ela vai ser também, entre todos esses predicados e esse pioneirismo, a Raquel de Queiroz vai ser a primeira mulher da ABL. E apesar de demorar muito tempo, ela já tinha 67 anos quando ela foi eleita, no dia 4 de novembro de 1977, ela tomou posse, né? E ela vai dizer que isso não tinha nada a ver com o fato dela ser uma mulher que estava abrindo caminhos, mas porque era pedido de grandes e velhos amigos que ela fazia parte desse grupo.
Retomando essa questão da maternidade, eu concordo que realmente ela não realiza biologicamente, a filha perde essa filha com 18 meses. Eu encontrei a questão da septicemia, mas a própria Heloísa fala em meningite. E no mesmo ano, a Raquel de Queiroz perdeu um irmão de septicemia. Então ela teve essas duas perdas muito próximas e na sequência ela é presa. Então ela tem uma vida também muito turbulenta, apesar de ter tido uma infância muito tranquila, a Raquel vai ter uma vida bastante movimentada, né? Essa questão da descendência, eu acho que é muito interessante também, embora ela se dê de forma literária, né? Então, a própria Heloísa vai dizer que essas mulheres da Raquel são o quê? Mulheres fortes, autossuficientes, que buscam a independência e o poder necessariamente. Nisso ela também vai ser uma pioneira, né? Ela vai dar uma voz, uma independência, uma atitude para a mulher, principalmente se a gente pensar em termos de Nordeste. E é a partir daí, então, que eu gostaria de fazer um pouco uma arqueologia da Raquel, quer dizer, por que essas mulheres chegam a essa literatura? Por que todas as mulheres da Raquel vão ser tão fortes, tão independentes, tão viradoras, tão batalhadoras? A Raquel vem de uma linhagem que se considera um verdadeiro matriarcado nordestino, né? É importante que a gente pense que sempre se pensa nos homens do Nordeste, dos donos dos engenhos e das fazendas, mas esses homens viajavam muito. E quem ficava cuidando, na maior parte das vezes, das suas propriedades, dos seus escravos, dos seus engenhos, das suas estâncias, eram justamente as suas esposas. Então essas esposas assumem durante boa parte das suas vidas o papel de administradoras de enormes porções de terra e de uma economia que na época representava um capital bastante avantajado, né, na economia brasileira. Então a Raquel faz parte dessa linhagem. A Raquel nasce na casa dessa avó, dessa bisavó, melhor dizendo, em Fortaleza, que era uma mulher, era um exemplo, uma mulher muito forte e que tinha uma outra característica, era uma prima do José de Alencar. Então, essa bisavó Miliquinha fazia parte de um círculo de leitores em primeira mão da obra do José de Alencar. José de Alencar participava a esses leitores e essas leitoras as suas obras antes delas serem publicadas em folhetim. Então, dessa forma, a gente pode dizer que a Raquel de Queiroz, que vinha dessa família, que tinha já um grande romancista reconhecido, ao mesmo tempo uma família de mulheres fortes, de mulheres que tinham uma trajetória, pelo lado Queiroz também havia uma biblioteca imensa à sua disposição. Tanto que a Raquel nunca vai frequentar a escola primária. Quando ela está nessa idade de frequentar a escola primária, entre 1915 e 1919, mais ou menos, a família está vivendo, por assim dizer, no exílio, entre aspas, né? Eu já vou explicar por quê. Ela vive entre Rio de Janeiro e Belém do Pará e não vai ter a oportunidade de frequentar a escola regular. Então a alfabetização dela toda é feita pelo pai, em casa, e dentro dessa sua enorme biblioteca. A mãe também, uma leitora Clotilde, o nome da mãe, o pai Daniel. A mãe, uma leitora ávida dos escritores franceses. Então isso vai ser muito importante, né, porque essa tradição de leitura, que era a tradição de leitura do século XIX, de maneira geral, as pessoas cultas no Brasil, era a tradição da literatura, da história da literatura francesa. Então, essas mulheres casavam muito cedo, né? E acabavam assumindo esse papel do marido muitas das vezes. O que mais eu podia trazer para vocês desse período da vida da Raquel?